Quer colher muitas uvas no verão? O segredo está na poda do inverno. Vem comigo ver o que precisa ser feito. No inverno, os pés de uvas, eles estão dormindo. E é nessa época que eu gosto de fazer a poda aqui dos pés que eu tenho aqui no meu quintal. No caso, estou fazendo agora no mês de agosto, que já está no finalzinho dessa estação. Fazendo esta poda nesta época, eu tenho certeza que no verão eu vou colher frutos e muitos cachos de uva. Aqui estão algumas fotos das colheitas que eu já fiz dos meus pés de uva. No ano de 2022, cheguei a colher mais de 130 cachos e todos bem saudáveis e docinhos. Então eu vou fazer a manutenção hoje nesse pé da Niágara Verde e no pé da Uva Isabel. Vou começar limpando em volta delas, cortando um pouquinho dessa planta que eu tenho aqui em volta do pé. E como eu tenho aqui pouco sol, eu gosto de fazer uma limpeza para que de manhã, eu pego aqui, acho que tem umas 4 horas mais ou menos de sol. É pouco, deveria ser mais assim, mais horas, né? De 6 a 8 horas ou praticamente o dia todo. Então eu costumo dar uma limpadinha em volta dele, dos dois pés de uvas, e também vou adubar e vou colocar depois, bem no finalzinho, eu vou colocar um produto aqui para ajudar nessa poda que eu vou fazer. E é muito importante também, antes de começar a fazer a poda da uva, esterilizar a tesoura com álcool. Borges, essa planta prejudica o pé de uva. Então, o certo mesmo era ter esses pés de uvas livres dessas folhagens que eu tenho aqui em volta, porque elas precisam, né, pegar bastante sol. E no caso aqui eu já tenho pouco sol, só tenho o sol da manhã. Mas como eu gosto bastante dessa folhagem, então nessa época eu limpo em volta dos pés de uvas para poder o sol pegar, nem que for um pouquinho, né? Mas pegar em volta delas. Outra etapa importante também para cuidar do pé de uva é retirar essas cascas soltas, pois elas retêm umidade e isso cria um ambiente perfeito para fungos e bactérias. Com o tempo, isso pode prejudicar a planta, então remover a casca ajuda a manter o pé de uva bem saudável. Agora é a hora da poda, Mema Borges. Isto é, agora vou começar a fazer a poda do pé de uva. Eu vou escolher o tronco, o ramo aqui que estiver mais forte. E esse tronco que estiver mais forte, eu vou deixar de 5 a 7 gemas. E o ramo que estiver mais fraquinho, aí eu vou analisar. Se ele estiver fraco e bonito, aí eu vou deixar umas 3 gemas. E se ele estiver um ramo bem fraquinho, bem feinho, aí sem dó, eu vou eliminar ele aqui do pé de uva, porque nessa poda a gente não pode ter muita dó de podar, de cortar. Porque a gente tem que entender que as plantas, a gente cortando, elas vão ficar mais fortes, vão dar melhores frutos e tem que ser feito isso, né? Então eu vou pôr a escada aqui, porque eu tenho aqui o pé de uva no pergolado, então ele fica alto. Eu não consigo ter acesso aos pés, aqui aos troncos, aos ramos, da onde eu estou. Então eu tenho que subir numa escada e a hora que eu subir eu mostro a gema, mostro uma poda de um ramo bom e mostro também quando eu for eliminar um ramo fraco, né? No caso que eu acho aqui que a hora que eu ver que eu quero descartar e eu mostro para vocês também.
Eu vou tentar mostrar pra vocês que eu estou aqui em cima. Esse aqui é um ramo bom. Ele está bem firme, bem forte. E dele eu tenho esse daqui, que é um galho que saiu desse ramo forte. Então eu já fiz a poda aqui, ó. Considerei uma gema, 2 gemas, 3 gemas. Bem aqui. Aqui eu fiz o corte diagonal. Então ele é um galho que tá nesse meu ramo forte. Vou passar aqui por baixo do pergolado, continuando no mesmo ramo. Esse aqui é o mesmo ramo. Então aqui eu acabei fazendo um corte na diagonal, porque eu tinha um galho muito fraco. Então eu acabei eliminando. Tô seguindo o mesmo galho, o mesmo ramo. Tá vendo aqui? Tô chegando nele. Aqui, olha, o que aconteceu? Desse mesmo ramo lá de trás. Ele tá vindo um ramo forte aqui e ele tá com um galho bem fino aqui. Então, esse galho, peraí, deixa eu voltar aqui. Esse galho aqui, eu vou eliminar ele cortando na diagonal. Porque esse aqui, ele já ficou fraco, então aqui não me interessa deixar ele, porque eu acabo tirando a força desse ramo bom. Então, é nesses casos aqui que a gente tem que eliminar os galhos ruins. Eu peguei um ramo desses que eu estou podando lá em cima para mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Vamos supor que nesse aqui é o ramo que eu tô lá em cima. Eu tô nessa poda agora desse ano, eu tô deixando de 5 a 7 gemas. Então, gemas são esse olhinho que tem no ramo. Vendo? Aqui é uma gema, aqui é outra gema. É como se fosse um olhinho. Então, essa poda de hoje eu estou fazendo de 5 a 7 gemas. Então, supondo que esse aqui é um galho ruim, então eu vou eliminar ele. Estou nesse ramo aqui que eu quero. Então, eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gemas. Quando eu chegar nas 7 gemas, eu vou cortar um pouquinho à frente dessa gema. Deixa eu virar aqui, peraí. Vou cortar um pouquinho à frente dessa gema. Nunca vou fazer meu corte reto, dessa forma aqui, reto, porque assim vai pegar muita umidade e nisso eu vou trazer fungo pro ramo, pro galho da uva. Então, eu vou cortar 7 gemas, dou um espacinho e corto ela na diagonal, fazendo assim. Esse é o corte correto, assim, com a chuva, ou mesmo quando, como que eu posso falar, o sereno da noite, isso aqui, cortado dessa forma, tem menos risco de ter fungos. Aí eu vou pegar o mesmo galho que eu eliminei aqui, para mostrar para vocês. Vamos supor que esse aqui seja mais um ramo, que ele esteja bem forte, bem saudável, bem grosso. Vou encontrar essa situação também. Então, quando eu encontrar a situação que eu tenho desse ramo que me deu mais 2 saídas, eu vou ter que escolher qual que é o mais bonito. Então, eu tenho que analisar qual o galho que tá mais forte, qual que tá com a gema melhor, e aí eu tenho que escolher um. Vamos dar um exemplo que eu escolha esse aqui, então eu tenho que eliminar esse. Novamente, um pouquinho para frente da gema, cortando na diagonal. Escolhi, esse aqui é o meu ramo forte, e dentro desse ramo forte, eu posso deixar de 3 a 5 gemas, dependendo da situação que estiver meu galho. Aqui, então, eu vou deixar 3 só para ter uma ideia. 1, 2, 3. Aqui eu elimino um pouquinho mais à frente da gema, corto na diagonal, elimino isso daqui. Então, aqui eu vou ter
um ramo forte com mais um galinho. E lembrando que cada gema dessa daqui pode dar até 2 cachos de uva. Então, aqui vão sair primeiro as folhas, depois vão vir o cachinho de uva e também vai ter a gavinha. A gavinha é isso aqui, tá vendo? Ela agarra, ela nasce e ela vai agarrando no ramo, no galho da uva. Isso aqui, depois a gente tem que também, quando já tiver com os frutos, a gente vir fazendo essa limpeza, tirando, né? Tirando essa gavinha e tirando também as folhas, que vai estar junto aqui junto com o cacho de uva, porque as folhas vão trazer sombra, então a gente também tem que eliminar. Mas isso é só depois, lá no verão, quando os nossos pés de uva já começam a brotar os cachos. Aqui o resultado, olhando de cima, da podas dos 2 pés de uvas. Aqui é a Niagara, que eu mantive ela na parte de cima do pergolado. E esse ano eu quis fazer um teste com a uva Isabel. Não sei se dá pra ver, mas eu deixei ela por baixo do pergolado. Esse vai ser um teste para a poda do ano que vem. Se facilitar, for mais fácil dessa maneira, eu vou tentar fazer uma poda radical na Niagara e coloco ela por baixo também. Então, vamos ver como que vai ser isso o ano que vem. E assim ficou essa parte da poda. Borges, depois da poda, uma das coisas importantes para fazer é a adubação em volta do pé de uva. Após a poda dos pés de uvas, do galho, dos ramos que foram retirados, a gente também precisa de cuidar da terra em volta dos pés de uva. Então, eu vou retirar os matos, vou afofar a terra e vou colocar esterco. Aí vocês vão me acompanhando para vocês verem como eu faço. Aqui o espaço da onde eu tenho os 2 pés de uva, eles são pequenos. O correto seria limpar, né, afofar a terra e abrir uma cova de 30 a 50 centímetros em volta do pé de uva. Só que como eu não tenho como fazer essa cova, então aqui eu vou retirar esses matinhos, né, vou afofar toda a terra e vou colocar o esterco aqui por cima. Vou colocar uma terra nova também e depois eu vou misturar tanto o esterco com a terra, mas tomando cuidado para não encostar o esterco aqui em volta do pé de uva, porque ele tem que ficar numa distância de 30 a 50 centímetros. Aqui está o esterco que eu vou utilizar para fazer a adubação dos pés de uva. No pé da Niagara, eu consegui fazer uma covinha em volta. Aí eu vou colocar o adubo aí dentro com uma terra nova que eu comprei hoje. Aí misturando as duas, aí eu já mostro para vocês.
Após podar nosso pé de uva, ele está fraco. Então é preciso jogar fertilizante para proteger o nosso pé de uva. Como foi feito a poda do pé de uva, ele fica um pouco debilitado, vai ficar um pouco fraco, porque teve bastante cortes, a gente mexeu bastante com os galhos e ramos. Então, para que ele fique mais forte, mais bonito e evite de pegar muitos fungos, eu vou colocar um fertilizante, que é a calda bordaleza. Eu diluí 10 ml para colocar em 1 litro de água. Vou agora borrifar em todo o pé, né? Pé de uva, nos ramos, nos galhos. E assim eu já consigo terminar o serviço de hoje, que foi a poda, a adubação e agora jogando o fertilizante. E aqui não tem desperdício. Desta poda que fizemos, sairá novas mudas. E ainda, desse ano da poda dos pés de uvas, eu vou fazer algumas mudas. Peguei alguns galinhos aqui só para mostrar para vocês como que eu faço. Eu corto, normalmente, né, eu escolho o melhor ramo, o melhor galho, que não esteja seco, eles têm que estar assim, ó, verdinho, né? Tá cortado diagonal porque foi a poda. Deixa eu ver se dá pra mostrar melhor pra vocês. Ele tem que estar assim, ó, verdinho. Ele não pode fazer uma muda de um galho seco, porque o galho seco ele está sem vida. E assim ele está com vida. Então, eu conto mais ou menos aí de 3 a 4 gemas. Dependendo do galho, pode deixar até com 5 gemas. Então, eu contei 1, 2, 3, 4 gemas. Vou dar uma cortadinha aqui. Diagonal, sempre assim. E aí, eu vou colocar esse galinho, como os outros que eu já tenho aqui nas minhas mãos. Vou colocar nesse potinho com água. Vou colocar um pouquinho de canela. Eu gosto de usar a canela em pó para evitar fungos, para evitar até de algum bichinho na água também. Então, eu vou colocar um pouquinho de canela aqui. Vou dar uma mexida. E vou deixar esses galhos cerca aqui de 2 a 3 semanas. É claro que eu vou trocando a água também, né? Pra não deixar a água suja, pra deixar bem limpinho. E aí, depois, após esse período de 2 a 3 semanas, ele vai soltar algumas raizinhas aqui na ponta do galho. Quando soltar essas raízes, eu sei que eu consegui fazer uma muda de uva e assim eu já posso colocar ele na terra. Alguns galhos não vai criar essa raiz. O que não criar vai ser descartado. Mas eu tenho feito isso vários anos quando eu faço a poda da minha uva. E esse ano eu também não podia deixar de fazer. Então essa aqui é uma dica do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não se esqueça que no final do inverno é época de cuidar dos nossos pés de uva. Se você tem um pé de uva aí na sua casa, deixa aqui nos comentários se você já fez a poda ou ainda vai fazer. E se vocês gostam de dicas de jardinagem, como eu fiz o de hoje,
Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com amigos, deixar aquele like para dar aquela força pra gente. E eu espero encontrar vocês até o próximo vídeo. Tchau!